Então vamos iniciar. Quando se trata de namoro, se o casal continua o seu namoro por mais de 3 anos, existe algum problema ou algum conselho que possa ser dado a esse casal? Se essa for uma pergunta real que alguém está fazendo sobre sua situação pessoal, uma situação de um amigo deles, o que eu vou sugerir é que eles falem com a pessoa que eles confiam espiritualmente. Pode ser um vizinho, pode ser um ancião. Talvez as pessoas quiserem, pode também um ancião Tess, mas dependendo de onde essa pessoa está, se é um ancião local ou continental, ou ancião Tess. Mas a preferência primeiro o ancião local e depois o ancião continental. A primeira coisa que eu gostaria de saber é por que eles estão em uma relação por 3 anos, por onde eles se encontraram, se existe algum problema. Existe alguma razão por que está durando tanto tempo? Porque normalmente não deveria ser isso esse tempo todo. Em cada situação é uma situação. Assumindo que não tem nada errado, que ambos estão bem, estão saudáveis. Então não existe nada fundamentalmente errado em estar em uma relação por 3 anos. Não existe nenhum conjunto de regulações, regulamentos, que pode ser tanto tempo. Quanto mais tempo demora, mais a gente deveria questionar. O casal deveria questionar por que está existindo um problema de fazer um compromisso público em um casamento, em um noivado. Talvez algum deles seja por causa dos estudos, um deles não está se sentindo seguro, às vezes por causa de situações financeiras. Mas se existem problemas entre vocês, então 3 anos indicariam que os problemas são bem sérios e que talvez vocês precisam ajuda para resolvê-los. A outra razão que vem frequentemente, na minha opinião, e é apenas a minha opinião, é que as pessoas começam a namorar de forma muito prematura, sem antes terem se tornado amigos. E eu acho que é importante se desenvolver uma amizade com alguém. Às vezes começa com uma amizade platônica e depois os sentimentos podem se desenvolver. Então, a menos que essa amizade se desenvolva e cresça, e o amor cresça e se desenvolva, vocês chegam no estágio onde vocês se dão conta que você está apaixonado. E nesse ponto, eu acho que aí o namoro é um passo importante, um passo certo a se tomar. Se você segue esses passos, se você já conhece a pessoa, cerca de 12 meses é o mínimo, talvez 18 meses. Então, 12 a 18 meses de namoro não é muito curto. Muitas vezes, particularmente no passado, tanto homens e mulheres, eles falharam nesse movimento porque eles não eram permitidos a ter amizade com alguém do sexo oposto. E por causa disto, então, se alguém gosta de alguém e eles saem
do zero para um namoro, provavelmente 12 meses não é suficiente. E as pessoas podem entrar em problema se tem 12 meses de relação e não tiveram nenhum tipo de relação anteriormente. Eu recomendo que as pessoas assistam às apresentações que foram feitas recentemente. E também as apresentações que foram feitas em 2018 na França. São 11 vídeos sobre relacionamento. Então, espero que as pessoas assistam isto. Então, lá a gente abordou esses pontos em muito mais detalhes do que eu estou mencionando agora, especialmente nesses de 2018 na França. Espero que tenha respondido sua pergunta. Então, a próxima pergunta é outra pergunta sobre relacionamento, de casamento. Esse é o cenário. Estou assumindo que é vida real. Estou assumindo que também é no Zimbábue, porque fala de alambamento. Eu não sou um especialista em lobola, um alambamento, mas para quem não está familiarizado com esse termo, alambamento, eu vou falar DOT, é uma associação mais próxima. Quando fala de DOT, as pessoas pensam que é apenas sobre dinheiro, ou trocar animais. Então, eu gostaria apenas de lembrar-os que mesmo num sistema de DOTs, não é apenas trocar dinheiro. Existem outros rituais que precisam ser feitos, que estão conectados com o pagamento de DOTs. Em muitas culturas isso é praticado. Não é apenas pagar um cheque e tudo está feito. É muito mais complexo que isso. Eu entrei num alambamento, um contrato de alambamento anos atrás. Para mim isso soa como se fosse mais de 2 ou 3. Então eu fui cobrado uma quantidade de dólares. Eu paguei o que eu tinha e fui deixado com um débito. Faltou um valor. Então ele não deu todo o valor. Obviamente é um irmão, porque são os irmãos que pagam o dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se ele tivesse sido cobrado 100 dólares e ele só tinha 50, ele pagou 50 como se fosse uma entrada. E aí ele ficou com 50 de débito para pagar. Os números são muito maiores. Assinar o contrato foi antes, ou foi diante de toda a minha família e dos meus pais, do pai da menina também. É muito mais do que só a família, é todo um grupo de pessoas, uma delegação de pessoas, parentes, tios, líderes da comunidade, partes diferentes do mundo, líderes da tribo, é uma delegação toda. Eu assinei reconhecendo e eu deixei o débito que eu iria voltar, e eu sabia que eu ia voltar para pagar o débito. O contrato é reconhecido por lei e o governo reconhece isso como algo costumário de casamento. Agora o meu sogro está pedindo que eu conserte, que eu pague o débito. O contrato que eu entrei era num tempo de ignorância, mas agora que eu sei a verdade e eu estou sendo pegado aqui. Ele está agora aí entre honrar suas obrigações legais ou a verdade que ele aceitou. Qual é o seu conselho agora que eu já procedi com o meu contrato, minhas obrigações, com o fato de que eu tomei isso em uma base legal, as leis dessa terra e o apoio dos sogros? Se minha memória me serve corretamente,
Então, o que eu vou recomendar para esse irmão é que ele contate o irmão Tabo, o ancião Tabo, e o ancião Tabo vai poder entrar em mais detalhes sobre como deve ser resolvido esse problema. Isso já foi abordado, não é único. E aqueles que estão ouvindo, a resposta é: a gente iria esperar que você termine suas obrigações, os seus contratos, termine de pagar, que é um ponto. Mas também que você reitere para os dois grupos de famílias, sobre essas informações, de que todos os rituais e cerimônias que estão cercando o que é a desigualdade ou escravidão, é a forma como vou chamar, esse alambamento, o casal ele não vai mais participar nessas cerimônias. Por exemplo, se a família do marido vem visitá-lo e a forma como ele e a esposa dele vai interagir com a família não vai ser mais de acordo com os costumes de liderança ou cabeça ou escravidão, que eu vou chamar dessa forma. Ou você pode chamar isso de alambamento. Todos esses rituais eles devem ser praticados, que devem ser praticados para manter essas normas sociais. Então eles devem estar cientes sobre isso, se eles gostem disso ou não. Então deve ser bem restrito e rígido sobre isso. Agora, quando se trata do pagamento da dívida que sobrou, a gente aconselha as pessoas para não quebrar a lei, mas que paguem o dinheiro. Mas apenas paguem o dinheiro, como eu já falei, se eles podem fazer a situação bem clara com essa situação e que eles não pratiquem isso na vida deles. Se os filhos chegarem a uma certa idade, eles não vão ser crescidos dessa forma, eles não vão ter esse tipo de casamento. A razão que eles devem manter isso claro é que essas coisas vão impactar os membros da família. Eu recomendo que esse irmão fale com o ancião Tabo. Talvez a gente já tenha até um documento sobre isso, alguma guia a respeito disso. Se você não tiver, então você vai poder receber algum tipo de ajuda a mais nesse assunto. Então a resposta é: informe as duas famílias que você não pratica. Todos os rituais, as cerimônias que estão conectadas com esse tráfico humano que é alambamento. Mas você vai sim terminar e pague a dívida que ficou, porque isso é uma obrigação legal. Próxima pergunta. Qual é a verdadeira dieta que Deus deu para o seu povo? E a razão que alguém perguntou essa pergunta é por causa da pergunta ontem sobre obra médico-missionária. E essa pergunta tem aparecido uma vez atrás da outra. As pessoas estão perguntando qual é a posição do movimento na obra médico-missionária, qual impacto essa obra tem sobre o nosso trabalho. Eu creio que é sobre o evangelismo quando a gente for ao mundo. E a razão que eles perguntam isso é porque Ellen White fala tão fortemente a respeito desse assunto. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que tudo que Ellen White nos disse, tudo que ela disse deve ser entendido de forma contextualizada. E a razão por que eu digo isto é porque algumas dos ramos da obra médico-missionária são muito redundantes hoje. Nós não precisamos de dizer às pessoas para assar propriamente, se exercitar. Existe muita informação, programas do governo, academias disponíveis, as pessoas podem fazer exercício. Não é que as pessoas não saibam disso. Ar fresco, o banho de sol, vitamina D, todos esses problemas são assuntos que estão tudo envolvidos. Então,
o verdadeiro médico missionário não vai achar um nicho, um marketing nessa área aí. O que eu quero destacar é que as pessoas, os seres humanos, eles não sabem como comer. Então a reforma de dieta é um assunto quente, é um assunto que tem muitas entradas, avenidas que a gente pode usar para ajudar as pessoas. O problema é que, como um povo, na minha observação, eu tenho observado isso por muito tempo, não parece que a gente tem um senso comum sobre o que é a verdadeira dieta e o que a gente deveria estar comendo. Então você pode ler o Espírito de Profecia, pode tirar algumas informações daí, pode falar da dieta vegana, mas isso não é realmente as informações que são suficientes. Então não é o meu lugar aqui, porque eu creio que a gente deveria entrar em mais profundidade, de falar sobre qual é a verdadeira dieta que Deus deu para o seu povo. Mas eu quero dizer de forma simples, em vez de apenas dizer que eu não vou falar disso, eu vou dizer isto. Porque o tanto quanto possível, se você puder comer uma dieta mais integral, o mais integral possível. Quando eu falo de dieta integral, de plantas, o que eu quero dizer não é apenas falar sobre comer pães integrais. Eu não estou implicando com pão de nenhuma forma. Não tem nada a ver com glúten, que em muitas formas é uma coisa, um fardo que as pessoas têm, e elas começaram a implicar com o glúten para tentar explicar muitos dos problemas das doenças que os seres humanos têm. Provavelmente eu vou receber muito feedback sobre isso, mas está tudo bem. Então, eu acho que as escamas que estão em volta do glúten são muitas. Mas separado disto, quando eu falo de plantas, comida integral e plantas, quando eu falo disso, eu não estou falando apenas de trigo integral. É, na verdade, tentar comer a comida no seu estado mais natural, sem que tenham sido quebrados mecanicamente. Então, se você vai comer algum tipo de grão, é um grão integral. Que ele seja assado, cozido, é melhor do que algum grão que tenha sido processado. E o produto final desse processamento, qualquer tipo de trigo, por exemplo, que você processa e termina. Então, é muito melhor se você puder comer as coisas integrais do que se você puder processá-lo. Então, se você se lembra dessa ideia de comida integral, que significa que a comida está lá quando ela ainda está inteira, todos os componentes dela. Então, isso é sobre o que eu queria dizer sobre a verdadeira dieta que Deus nos deu. Se você puder comer dessa forma, você vai se dar bem, muito bem, sem que nem eu necessariamente tenha que te dar mais conselhos sobre isto. Próxima pergunta. O que nós dissemos sobre estabilidade financeira nesse movimento? Particularmente no meu, aqui comigo, eu não sei o que isso significa. Não sei se é do lado onde ele mora, em qualquer parte do mundo, ou... Particularmente aqui no meu lado, a maior parte de nós estamos acostumados e a gente tem que seguir sem estabilidade econômica. Isso por causa do fato de que a maior parte dos trabalhos seculares requerem que a gente trabalhe no sábado. Então, é bem difícil tentar um emprego. Então você precisa de alguém lá dentro da empresa para conseguir um emprego. Então a gente tem bastante dificuldade financeiras, responsabilidades financeiras,
E isso é muito pesado mentalmente para cada um de nós. Existe alguma exceção para esses desafios em relação a trabalhar nos sábados ou tendo que se comprometer com sistemas normalizados nos negócios do mundo? Então, a pessoa que fez essa pergunta, ela faz no contexto de algo que é relativamente novo. E eu estou dizendo isso não é um novo fenômeno. A ideia ou a pergunta sobre trabalhar no sábado é uma pergunta velha. Se eu pudesse simplesmente responder dessa forma, não tem nenhuma mudança na nossa posição sobre trabalhar o sábado. Nunca foi bom trabalhar no sábado e não é bom trabalhar no sábado. E no futuro também não vai ser bom trabalhar no sábado. Existem algumas ocasiões quando a emergência vai acontecer e de novo eu vou referir alguém de volta para os seus líderes locais para que eles possam ter conselhos se eles não tiverem seguros sobre o que fazer em suas próprias situações. Mas de forma geral, as pessoas não deveriam trabalhar no sábado. E isso não tem nenhuma mudança nesse assunto. Isso é parte do que a irmã Anciã Tess tem trabalhado e elaborado em suas apresentações nos últimos meses. Essa falsa liberdade que as pessoas estão experimentando. Próxima pergunta. Desde que a gente tem estudado o que temos que fazer para servir nossos queridos humanos, que significa que a gente ama eles, qual é a nossa posição atual sobre frequentar importantes eventos como funerais, casamentos, famílias, convocações, nossa família e amigos próximos no dia do sábado? Qual a nossa posição em eventos importantes como casamento, funerais, se esses eventos acontecem no dia de sábado? Então, particularmente o assunto de funerais, isso já foi abordado no movimento. A gente sabe, a gente tem muitas evidências que a gente sabe que nossos pais, os pioneiros, os primeiros adventistas, eles teriam funerais no sábado, no dia de sábado. Isso não é uma ocorrência muito rara. A gente sim tem um precedente onde as pessoas estavam sendo batizadas, estão sendo enterradas ou tendo funerais nos sábados. Então a gente sabe que isso aconteceu. Eu acho que Ellen White foi a um funeral no sábado. E eu acho que um dos parentes próximos dela, ele também foi enterrado no dia de sábado. Agora, quando se trata de um casamento, eu acho que é mais seguro para mim deixar que as pessoas façam suas próprias decisões. Se for alguém que é distante de você, que você não precisa ir no casamento deles, agora se é alguém próximo, o que eu iria aconselhar, no lugar de apenas dizer que você deve ir ao casamento, é que você fale com eles e diga como você se sente a respeito disso. Você pode ter os feedbacks a respeito disso, ou você vai persuadi-los pela razão que você não pode atender, e se eles realmente forem próximos de você, eles vão entender, ou você pede para eles mudar o dia, a data. Se você for perto deles, próximo, eu acho que é um pedido bem razoável para se fazer. As pessoas vão discutir que é apenas você,
são 200 pessoas contra você e talvez você não consiga ganhar esse argumento. Quando você está falando de 150 pessoas, a maior parte das pessoas são amigos, não são tão próximos. Então, se você realmente estiver bem sério sobre esse assunto, eu acho que as pessoas deveriam prestar atenção sobre o seu pedido, sobre mudar a data. Se eles não estão dispostos a fazer isso, então eu acho que você pode falar com essas pessoas sobre as dificuldades que você está enfrentando, se eles realmente se importam com toda a situação e sua relação com eles. Então eu vou sugerir que a gente não frequente casamentos. Funerais são mais problemáticos porque funerais podem acontecer a qualquer tempo e pode te pegar de surpresa. A morte de alguém pode te pegar de surpresa. E talvez você tenha que ir no funeral aos sábados, porque é o único tempo que poderia acontecer para aquele funeral. E como eu disse, a gente sim tem precedentes para isso. E Ellen White foi em algum funeral aos sábados. Outra pergunta sobre negócios. Qual é a posição nos nossos negócios para engajar com parceiros privados públicos, assumindo dívidas e garantias para operações de negócio ou tratos gerais com governo e corporações? É aconselhável se engajar nessas visões de longo prazo? Algumas das conexões que essa pessoa está fazendo, elas não são de longo prazo. Eu não tenho certeza o que é um sócio privado, público, mas eu assumo que é um sócio que possa estar ou não no movimento, mas esse negócio que você está iniciando basicamente é um negócio público. Então, o que eu vou sugerir é que toda a ideia de entrar em uma sociedade pode ser problemática e a gente deveria ter muito cuidado sobre isso. A gente realmente precisa ter certeza que a gente entende quem é essa pessoa que estamos fazendo um contrato. Porque em muitos casos onde as pessoas em sociedades elas cruzaram o caminho do sócio e aí cada um seguiu o seu caminho depois. Então, toma cuidado quando você vai entrar em uma sociedade com alguém. Eu, pessoalmente, iria evitar o tanto quanto pudesse. Agora, o ponto 2 é ter dívidas ou garantias para operações de negócios. Eu acho que é aceitável, acho que eu não tenho nenhum problema com isso, em assumir dívidas ou garantias para operações de negócio. Só tome cuidado para que possa ter garantias de que você não vai ter problemas no futuro. O ponto C tratos com o governo e outras corporações. Eu acho que isso está conectado com a outra pergunta que a gente recebeu mais cedo, talvez ontem, sobre se engajar com o mundo, quando o mundo é Babilônia. Sem entrar em todos os detalhes, sim, eu acredito que é completamente aceitável. De se engajar com negócios do governo ou outras corporações. Eu não vejo nenhum problema em lidar com o mundo nesse nível.
conexão com o que a Bíblia ensina e o que Ellen White diz sobre a natureza do homem. Qual a conexão entre o que Ellen White ensina sobre a natureza do homem e o que a Bíblia ensina sobre a natureza do homem? Exemplo, Gênesis 2:7 e a natureza tripla que Ellen White dá. Quais são as conexões? Então, se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis 2, verso 7. Então, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem se foi feito alma vivente. Então, acho que a pergunta que essa pessoa está fazendo é como a gente se relaciona com o que a Bíblia ensina e o que Ellen White ensina. E isso é parte do material que eu apresentei esse final de semana, sobre como a gente lê as coisas. Ela White fala da nossa natureza tripla. Ela White fala do mental, espiritual e mas Gênesis fala de... A gente não vê isso, a gente vê apenas o físico e esse espírito, esse fôlego de vida. Eu não acho que existe uma contradição entre esses dois. Quando você vê o que foi falado em Gênesis, o trabalho de Adão, um ser humano aí, não está muito bem não está muito bem descrito. O propósito não é falar da natureza do homem. É apenas uma pequena sinopse de como o ser humano foi criado. E Ellen White vai dar muito mais detalhes. Então, acho que esse é um exemplo de que a gente deve ler em contexto. Podemos participar em votar para um presidente que a gente viu que ele está ajudando, ele tem ajudado. Um presidente que garantiu e assegurou esses últimos 6 mandamentos. Eu não tenho certeza que essa pessoa está querendo perguntar. Será que a gente pode votar? Essa é a parte da pergunta. Eu acho que a gente pode ir para Ellen White e falar o que ela nos dá sobre votos. Eu não tenho uma opinião forte sobre isso, mas eu acho que se você ler Ellen White, a posição dela sobre esse assunto você pode olhar e você pode fazer uma decisão por você mesmo, se você vai querer votar ou não. Se as palavras evoluem de capítulo para capítulo, como deveríamos saber o que elas significam? Qual é a técnica que a gente deveria usar para identificar o significado da palavra? Não existe uma técnica específica. Talvez você deva usar um dicionário ou léxico, tentar descobrir o significado da palavra, uma definição de dicionário. Então, o que você realmente quer fazer, porque a palavra é sobre o significado, você usa isso no sentido hermenêutico. Quando você define o significado, você precisa usar várias técnicas. Eu vou dar apenas 3. Você precisa pegar todas as declarações que estão conectadas com o mesmo assunto e trazer eles juntos. Então você tem que pegar o assunto, o contexto do assunto todo, e depois você precisa entender se você está lidando com um princípio ou se é com uma política. Talvez seja muito rápido para muitos de vocês, mas se esse for o caso, eu vou recomendar que você assista aos estudos da última semana, onde eu discuto esses 3 detalhes em algum detalhe.
em bastante detalhe. Então a palavra está evoluindo pelo capítulo. E para entender como ela está evoluindo, você precisa olhar o contexto, o que está acontecendo fora do mundo. Você precisa de uma série de dados para claramente entender aquilo que você está lendo. Você não pode assumir que aquilo que você leu antes, entendeu antes, vai se permanecer verdade sempre. Então você mencionou de capítulo para capítulo, eu vou mencionar verso por verso. Daniel 8:12 e Daniel 8:11 fala do contínuo. E você vê significados completamente diferentes dessa mesma palavra, dependendo do contexto. Então, para identificar o verdadeiro significado, você precisa olhar o contexto. Próxima pergunta. A apresentação que foi feita na última semana, existem três regras que nós deveríamos considerar. Trazer todas as declarações juntas, o contexto, o princípio ou a política. Isso está correto. É disso que a gente falou quando a gente lê as escrituras. Você pode nos dar algum exemplo de como essas regras ou princípios ou ações e como usar essas regras ou princípios? Se no futuro eu puder ter uma oportunidade, no futuro talvez tiver uma oportunidade, mas por enquanto eu ainda não vou fazer isso. Então essas são todas as perguntas que eu recebi hoje. Então agora eu vou voltar para as perguntas que eu perdi e esqueci ontem, não fiz ontem. Minha pergunta é, como indivíduo, por que eu deveria estar nesse movimento? O que isso significa para mim? Eu quero responder essa pergunta citando o presidente dos Estados Unidos no seu discurso de inauguração. Ele diz isso: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para o seu país. Então você vai ver, espero que vocês vejam que isso é um quiasma, tem uma balança aí. Mas separado disto, o que eu quero que a gente veja é que a pergunta que está sendo perguntada, nessa pergunta é a mesma que está sendo abordada aqui. A pessoa que pergunta quer saber por que ele deveria estar no movimento, o que isso significa para ele. E o que eu quero que ele veja, essa pessoa não deveria estar perguntando o que o movimento pode fazer por ele. Eles deveriam, na verdade, perguntar o que eles podem fazer pelo movimento. Essas são o que as palavras do presidente significam. Não pergunte o que o movimento pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para o movimento. Outros profetas, existem profetas nessa geração sujeitos às regras da dispensação de 1989 ao segundo advento? Eu acho que, de forma geral falando, sim. Como nós devemos entender o conceito de que o segundo mensageiro não comete erros? Ilumine isso. Em outras palavras, como que a hermenêutica aplica
no que o profeta dessa geração diz e para se desenvolver ao crescer o entendimento deles. Existem algumas coisas que eu gostaria que a gente tivesse entendimento aqui agora. Se você mantém em mente o que tem sido as apresentações, o que a gente disse foi que o primeiro anjo, ele sempre tem erros dentro da mensagem dele, ideias preconcebidas. E a gente pode dizer isso de diferentes perspectivas, de uma perspectiva negativa, mas a gente também pode dizer isso como um caso que é uma verdade, é um fato, ou uma necessidade, na verdade. A necessidade é que quando eles saem dessa condição laodiceana, eles devem arrastar pessoas para esse movimento, e para que arrastem eles para esse movimento, eles precisam dar a eles essa habilidade de vir. Se eles não fizessem isso, eles não seriam capazes de criar um movimento. Quando o movimento então está criado, então a dinâmica muda. E é aqui que o segundo anjo começa a entrar em ação e pregar a mensagem do anjo. E é nesse momento que o segundo anjo chega, e agora você tem um movimento estável e maduro. E a forma como esse segundo anjo vai abordar as coisas, como sendo dirigido por Deus, é sem erros. Obviamente, nós todos somos humanos. E nós temos nossas próprias coisas que podem causar alguma perturbação nas coisas que falamos. Mas também a gente está sempre continuando a aprender. Isso também precisa ser considerado. Eu já aludi para o fato de que Ellen White, ela desenvolve os seus entendimentos sobre doutrina, e dessa forma a gente também nesse movimento iríamos entender a nossa própria forma de pensar e entendimento em cima de um assunto. Deixa eu só garantir que eu respondi tudo na pergunta. Os profetas nessa geração estão sujeitos à nossa dispensação. Como nós devemos entender o conceito de que o segundo mensageiro não comete erros à luz disto? Então, quando a gente fala destes erros, o que a gente quer entender são erros que são providos por Deus. Existem erros que Deus precisa introduzir para esse movimento para que ele possa fazer um ponto, ou para que ele possa entregar uma verdade particular, como era necessário para o primeiro anjo. Quando a gente fala do primeiro, segundo e terceiro anjo, os erros que eles fazem ou não fazem, o que a gente precisa, eu acho que a gente precisa ter cuidado sobre como a gente aborda isto. Em outras palavras, como que a hermenêutica aplica ao que os profetas dessa geração dizem, ao saber que o entendimento deles cresce e evolui? Alguns anos atrás, 2015 ou 2016, esse movimento ficou muito animado com as visões Razon e a visão Maré. E quando eles fizeram isto, eles começaram a gravitar para Daniel 10. E quando eles fizeram isto, a gente sabia que de alguma forma que aquele evento iria acontecer à meia-noite. E sabendo isso, a pergunta que eu coloquei
quando eu comecei a ensinar foi a seguinte. Daniel, ele tem uma visão mará, uma experiência, uma visão, em Daniel capítulo 10. Então ele cai em seus joelhos. Então ele tem essa visão, que eu vou chamar de visão apenas. A pergunta que eu pergunto é, quando a gente toma aquela parábola, aquela experiência e traz para a nossa própria experiência, nossa própria geração, será que isso significa que em alguma noite, em particular, todos os sacerdotes desse movimento, eles vão dormir e então eles vão ter essa visão, essa experiência, maré, eles vão ver Cristo e então eles vão começar a ter uma resposta que se pareça com uma morte? Será que a gente vai ter essa experiência? Uma coisa é que tudo não poderia ser em uma noite, porque nós vivemos em todo o globo terrestre, então poderia ser pelo menos 2 noites, esse é o primeiro problema. E o segundo é, será que a gente realmente espera que nós tenhamos uma experiência sobrenatural dessa forma? Onde a gente deveria introduziria esses elementos espiritualistas na nossa experiência. E o que eu iria descrever, e o que seria mais acurado da minha ideia do que está prestes a acontecer, lá atrás, na verdade, foi o seguinte cenário. A gente teria uma revelação fresca de Cristo. A visão mará, conectado com a maré. A gente iria ter essa visão de Cristo através da Escritura. A gente iria ler passagens familiares que, na verdade, a gente já leu várias vezes antes e a gente vai vê-la em uma nova luz. E isso vai ser uma revelação de Cristo que a gente precisaria nesse momento. Isso também nos ajuda a ver como isso pareceria. Então, eu estou dizendo que a gente iria para passagens particulares da inspiração e a gente teria uma revelação clara, fresca de Cristo do que aquela que a gente já teve anteriormente, usando os mesmos dados. E é isso que eu estava sugerindo que a visão maré e mará seria para nós. Então, tendo dito isso, vamos voltar à pergunta. Em outras palavras, como que a hermenêutica se aplicam ao que os profetas desta geração dizem? Não existe nenhum problema em ter um desenvolvimento em o que alguém entende e cresce. Nós não estamos tentando sair da ideia de que não apenas nós, mas outras pessoas no movimento, elas crescem no seu entendimento. Mas o que a gente quer ver, o que a gente quer entender é que quando a gente fala desse crescimento é que o movimento ele não está cometendo esses erros da mesma forma, no sentido de que Deus não está nos mostrando porque a gente tem alguma iniquidade em nós. É isso que distingue o primeiro anjo do segundo e do terceiro. Pergunta 12 de ontem. Você mencionou que os profetas não são imunes para o tempo e o ambiente no que eles vivem, e que isso infiltra os escritos deles, os ensinos deles. Se alguém não aceita esse fato, eles têm 2 opções. Eles vão suprimir a verdade óbvia, ou eles rejeitam o espírito de profecia e a Bíblia. Mas não a moralidade pura bíblica. Você pode elaborar como alguém pode rejeitar o espírito de profecia e a Bíblia enquanto ainda estão se apegando a uma moralidade bíblica estrita e estão parecendo ser bom adventista do 7º dia. Eu não estou persuadido de que existe alguma coisa que se chame moralidade bíblica.
dependendo do que você quer dizer sobre bíblico, se você está se referindo à Bíblia, moralidade existe muito antes da Bíblia ter sequer escrita. A moralidade já estava escrita nas mentes e coração das pessoas muito antes delas terem acesso à Bíblia. Então eu não acho que exista essa coisa chamada moralidade bíblica. Ou é moralidade ou é o oposto. E agora, eu não acho que exista essa coisa de moralidade bíblica, mas eu acho que essa pessoa está falando agora são as regras e as normas que Deus estabeleceu como sendo certo ou errado. Você pode simplesmente dizer que é o Espírito de Profecia, ou Ellen White, e eles iriam definir que Deus iria identificar como sendo certo ou errado. Eu gostaria de falar sobre o que foi falado em Portugal sobre moralidade. A razão por que isso é importante é porque moralidade ela está tratando sobre o assunto de verdade e erro, o que está certo e o que está errado, no contexto de uma relação, de um relacionamento, não no contexto de alguma coisa, de uma teoria absoluta. Moralidade é sobre relacionamentos. E por causa disso, eu não estou persuadido que existe alguma coisa como moralidade bíblica. Mas moralidade é sobre o comportamento que Deus espera que o seu povo siga. Mas muitos desses princípios podem ser derivados ou conseguidos por experiência, e você não precisa da inspiração. Nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina tripla. Nós somos, em muitas formas, seres autônomos, podemos pensar por nós mesmos, fazer decisões por nós mesmos. Baseado nesse princípio, existem bilhões de pessoas nesse mundo que são cristãos e estão seguindo um modelo bíblico. E essas pessoas que são ateístas, elas parecem ser muito morais também. Na verdade, às vezes eles parecem ser muito mais morais do que nós somos. E a razão porque eles são assim é porque essa moralidade, elas estão inerentemente conectadas dentro de um ser humano. As pessoas às vezes pensam que os seres humanos são inerentemente maus ou são pecaminosos. A gente falou sobre o Dr. Timothy Jennings na nossa última apresentação, e uma das coisas que ele fala a respeito é que os seres humanos estão infectados com pecado, como se fosse uma doença. E ele tem certeza que ele está correto sobre isso. E eu não estou aqui para desafiá-los e discutir com ele, mas o que eu quero dizer é que existe uma pesquisa inequívoca que provam que os bebês, desde o seu nascimento, eles são inerentemente empáticos. Eles podem ser empáticos desde muito cedo. Os tradutores estão reclamando que ele está indo muito rápido agora, e por isso que a tradução estava meio assim, desse jeito. As pessoas acreditam que os seres humanos, eles são nascidos naturalmente pecaminosos e maus. E esse é um dos modelos que Timothy Jennings tem quando ele diz que a gente está infectado com
a doença do pecado e a gente precisa encontrar a cura. Eu não quero desafiar isso numa forma muito forte. Existe sim alguma verdade nesse pensamento, mas, portanto, isso é muito simplista. Existem pesquisas muito boas e credíveis que foram feitas ao longo dos anos, e muitas delas não são novas, que demonstram que bebês, desde muito cedo, isso significa que eles têm isso inerentemente, eles não aprenderam, eles têm empatia, eles são empáticos, e sem ter que olhar a definição de empatia, todos nós deveríamos ter uma consciência de que empatia é o oposto de egoísmo. Se você é empático, você não é egoísta. Eles são opostos em relacionamentos. Então não é tão simples dizer que nós somos nascidos infestados com essa doença do pecado. É a nossa indisposição, a nossa ignorância inerente de nós, que faz com que as pessoas não entendam como se comportar propriamente. Quando nós não estamos dispostos a ver que os seres humanos foram criados como criaturas que amam, que isso é inerente em nós. Nós não fomos nascidos inerentemente maus, pecaminosos, egoístas, a um grau que nós não entendemos o que é isto de ter amor altruísta, de ter amor incondicional para alguém ou alguma coisa. Eu estou dizendo que existem tantas evidências para provar o contrário, para provar que nós sim temos esse amor dentro de nós. Nós basicamente precisamos sair nos tirar dessa posição inerente para se tornar uma pessoa pecaminosa, que a maior parte de nós é. Então eu passei algum tempo lidando com isso, com essa pergunta. Quando a gente fala do espírito de profecia, isso não te faz imoral quando você rejeita essas coisas, o espírito de profecia ou a Bíblia. Esse é o erro que a gente comete. Ela diz que aquelas pessoas que rejeitam o testemunho, rejeitam a Bíblia, rejeitam Deus e caem no mundo tenebroso e ímpio. Isso tudo soa, soa como confortante quando você fica, como se você fosse uma pessoa boa. Portanto, na verdade, eu quero te lembrar que o mundo também é muito bom em muitas formas. Muitas pessoas no mundo são morais. Se moralidade significa ser uma boa pessoa, e ser uma boa pessoa significa ser como Deus, então existem muitas pessoas no mundo que nós chamamos eles de netineus ou pessoas mundanas. Eles são moralmente bons. Eles também têm moralidade. Eles não precisam ler a Bíblia para ter moralidade bíblica. Eu tenho certeza que cada um de nós que já fomos infectados com alguma coisa, e isso se chama propagandas ou publicidade. Publicidade permeia em todos os lugares à nossa volta. Você não pode escapar. O que acontece com essas publicidades é que elas moldam, te formam para uma certa forma de pensar.
eles te persuadem, por exemplo, comprar algum tipo de sabão em pó. Eles te arrastam de forma praticamente inconsciente para essa branding, essas frases que te capturam. O que eu quero te dizer é que a Bíblia, ela não copia essa ideia deles. Eles não copiam essa ideia de Deus, da Bíblia. A Bíblia quer te atrair. Ela não quer te atrair moralmente. Ela não precisa fazer isso. Porque nós somos inerentemente seres morais. A gente não precisa da Bíblia para nos ensinar moralidade. Eu falei sobre isso por mais de 3 anos. E ainda hoje existem pessoas que vão me dizer que Deus fez com que eles sejam bons. E eles eram egoístas, eles oravam muito, não oravam muito, e agora eles não são mais egoístas. Eles estão orando e lendo sobre Jesus, e foi Ele que fez isso para eles. E eu vou apostar que é diferente. Eu entendo que por contemplar nos tornamos bons. Se nós lemos histórias sobre ajudar pessoas, quando a gente chega em uma posição de que alguém precisa de ajuda, aquela história vai ser engatilhada na nossa mente e a gente fala, ok, a gente pode ajudar? É assim que funciona a propaganda ou publicidade. Quando você vai para o supermercado e você tem que escolher entre 3 tipos de detergentes, quase que inconscientemente você vai escolher aquele que você viu numa publicidade. Isso tem um poder de influência muito grande. E é isso que a Bíblia faz. A Bíblia quer te arrastar, te trazer. E quanto mais ela te traz, o que você acaba vendo, que é o plano de Deus, é o significado mais profundo atrás do que você está lendo. E nós, nesse movimento, chamamos isso de profecia. Então, a razão por que a Bíblia engaja tanto as pessoas, é tão interessante, é porque ela fala dessas histórias humanas interessantes que nos atraem e cativam nossa atenção. Então, para que assim a gente possa, esperançosamente, a gente possa aprender sobre profecia. Essa é a intenção da Bíblia. É como se você tivesse recebido um remédio para colocar na sua boca e você usa um mel para conseguir tomar ela, para neutralizar a amargura. É isso que a Bíblia quer fazer. É uma metodologia muito inteligente. Então você pode jogar a Bíblia fora e você vai continuar tão moral quanto você era antes. Eu não acho que você precisa ler essas histórias da Bíblia para que você se torne uma pessoa mais moral. Entretanto, se você ler os evangelhos uma vez após a outra, essas coisas começam a ficar impregnadas na sua mente. Então, quando chega uma situação e você precisa decidir entre bom e ruim, essas histórias vão reverberar na sua mente. Essas sinapses, elas já estão conectadas sobre como fazer o bem. Então é mais fácil fazer o bem do que o mal, quando você lê muitas histórias sobre isso. Então você vai cair em uma situação em que você vai fazer bem. É como um hábito. Então a Bíblia nos ajuda dessa perspectiva. Não estou discutindo contra isto. O que eu sim quero dizer é que se você rejeita a Bíblia e o Espírito de Profecia, você vai destruir a sua habilidade de entender profecia. Você não vai necessariamente ameaçar ou destruir sua habilidade de ser uma pessoa moral. Eu não acho que funciona desta forma. Então a pergunta termina dizendo: você pode elaborar sobre como uma pessoa que rejeita o Espírito de Profecia ou a Bíblia ainda pode ser uma boa pessoa, uma boa pessoa. Eu espero que eu tenha explicado como isso funciona. Realmente funciona dessa forma.
Você não pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa moral e boa sem ser adventista e sem acreditar no Espírito de Profecia. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos dão muito mais do que apenas moralidade nesse sentido. Pergunta número 13. No passado, a gente atacou Urias Smith e o seu cristicismo no Espírito de Profecia, argumentando que existia alguma coisa como palavras inspiradas e outras que eram apenas opiniões pessoais, terminando finalmente em degraus ou níveis de inspiração. Não estamos nós fazendo o mesmo? Não, nós não estamos fazendo o mesmo. Não sei quem pergunta, mas eu não acho que eu estou fazendo a mesma coisa. Não estamos fazendo o mesmo quando nós dissemos que algumas declarações dela são influenciadas pelas visões sexistas do tempo dela, ou são apenas incorretas. Ou, em outras palavras, estava Smith errado no final, sem a motivação é o problema, é a parte crítica. Deixa eu reformular a pergunta. Urias Smith e outros, eles vão desenvolver uma argumentação de que nem tudo que Ellen White diz é inspirado. Algumas partes são, outras não. E a pessoa está perguntando, está dizendo, esse é um Parminder, você está fazendo a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa? Eu estou dizendo, não, eu não acredito que eu estou fazendo a mesma coisa. O que Urias Smith fez foi, ele começou a destruir a influência de Ellen White. Ele tinha um objetivo de que os assuntos que eram o teste presente, e ele queria destruir a influência dela. O que eu estou dizendo é que quando você volta aos escritos de Ellen White e olha para eles de forma objetiva, eu não estou tentando destruí-la, eu estou tentando exaltá-la e colocar os escritos dela no lugar certo e verdadeiro. Isso não era o objetivo de Smith. A motivação é crítica ao entender o que está certo e o que está errado. Você não pode simplesmente olhar o ato, você precisa olhar a motivação. E a motivação de Urias Smith era, acima de todas as outras coisas, era má. E não era boa. E claro que a minha motivação é pura, é honrável e justa, de forma diferente da dele. Eu não estou fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, de forma nenhuma. Estou apenas sendo objetivo ao fato de que quando Deus escolhe um profeta, eles se tornam parte da história, tanto quanto analisadores objetivos da história. Você não pode ajudar isso, é parte da natureza divina. Estou apenas observando um fato do que Urias Smith estava fazendo, que era um ataque sustentado ao ministério de Ellen White, porque ele não gostava do que ela dizia. Ele queria ter uma dissonância cognitiva. Eu espero que essa seja a sua esperança, que eu também não estou fazendo isso. Eu estou esperando que você entenda que eu não estou fazendo isso. Pergunta 14. Sobre suas declarações de que um profeta é influenciado pelos tempos e é suscetível a ensinar alguma coisa errada, mas vendo os seus pensamentos de que um assunto evolui, será que isso é aplicável para essa dispensação? Não apenas o primeiro anjo, o ancião Jeff, mas o segundo e o terceiro anjo. Ele não colocou meu nome aqui. E como isso entra no estudo do segundo e terceiro anjo? Que eles não cometem erros. Eu vou adicionar o nome da anciã Tess também. Ela precisa estar aqui nessa história, o nome dela tem que estar aqui. Eles estão abertos para escrutínio? O que isso significa? Que eles não cometem erro e que nós deveríamos ter
confiança implícita neles? Será que eles não estão suscetíveis a um culto de personalidade também? Essa é a pergunta que surge toda hora. Então, ao mesmo tempo que eu não quero diminuir essa pergunta, porque eu quero tentar responder, eu sim quero dizer que a maior parte das pessoas fazem essa pergunta, elas fazem para que elas destruam a influência dos mensageiros da mensagem presente desse tempo. Não existe ninguém na dispensação do ancião Jeff, quando ele estava fazendo o trabalho dele, que estava falando dele dessa forma. Eu quero te dizer, ou a essa pessoa que faz a pergunta, essa ideia não é nova. Isso não foi algo que surgiu nos últimos meses depois que o ancião Jeff surgiu. Esse princípio, essa ideia, ele foi entendido, ele estava vivo, bem vivo, há muito tempo, quando ele era o líder do movimento. E ninguém falava dele nesse contexto. Então, meus pensamentos iniciais para responder uma pergunta como esta é que nós deveríamos ter cuidado sobre como nós formulamos nossa pergunta e o que nós perguntamos. Quando alguém diz, será que eles estão abertos ao escrutínio? A resposta óbvia é, claro que estamos abertos ao escrutínio. Eu não sei o que está no coração dessa pessoa, mas perguntas como esta, na minha experiência, são perguntas que são projetadas para pegar alguém em uma armadilha. E se eu disser que eu não estou aberto ao escrutínio, especialmente quando a verdade é apresentada, etc., escrutínio é perfeitamente ok. Eu vou ler de novo para você. Superficialidade é o problema da escola. Nós estamos abertos ao escrutínio. E todos e cada um estão livres para escrutínio, para colocar em escrutínio o que nós dissemos e que ensinamos. Eu e cada um de vocês é parte dessa história, tanto quanto qualquer observador do que está acontecendo. E quando eu aprendi coisas, eu fui ensinado coisas pela anciã Tess, da mesma forma que você foi ensinado por ela, ela tinha que estar aberta ao meu escrutínio também. Não sei se vocês acham que a gente tem alguma aliança secreta, algum clube, ou a gente tem um pacto, que o que quer que ela diga, eu vou dizer, eu comprei, eu aceitei o que você disse. Tão simples assim. Claro que eu não faço isso. Quando eu fui confrontado com a mensagem do clamor da meia-noite, e o assunto de nacionalismo, racismo, homofobia, sexismo, irmãs usando calças, irmãs se tornando anciãs, eu tive que escrutinizar as coisas que estavam confrontando a mim, e ela veio sob o meu escrutínio. E eu tenho certeza que ela ia testificar de que quando ela primeiramente juntou-se ao movimento, ela colocou em escrutínio o que eu estava ensinando, discutindo. É claro que a gente está aberto ao escrutínio. A gente tem colocado escrutínio um ao outro. Você talvez pense que quando eu coloco ela em escrutínio, você pode achar que não é genuíno de alguma forma, mas eu iria dizer que é diferente. E eu iria dizer que o meu escrutínio é tão bom ou até melhor do que a da maior parte das pessoas. Mas não porque as pessoas não são boas, mas porque eu conheço ela muito bem. Então eu posso colocar ela em escrutínio em tempo e fora de tempo. E a maior parte de nós que não está tão perto dela não consegue. As pessoas que não estão perto de nós, do Ancião Tabo, de qualquer outra pessoa no movimento,
elas não têm essa mesma habilidade sem ter uma mistura, porque não tem um nível mais íntimo disso. Então, cada um de nós pode colocar as coisas em escrutínio. Nós nunca dissemos nada contra isto. A pergunta é: a maior parte das pessoas que colocam em escrutínio, na minha experiência, a forma como elas fazem isto, elas fazem de uma forma não saudável e de forma a diminuir as pessoas. Eu iria pedir às pessoas, talvez a pessoa que pergunta, volte e coloque em escrutínio o que a gente ensinou nesse acampau aqui. Verifique se eu errei, cometi algum erro. Eu não estou querendo dizer erros de ortografia, eu quero dizer erros fundamentais. Verifique sobre o que eu falei do ancião Timothy Jennings. Vá lá, verifique essas pessoas que têm testemunho de primeira mão sobre o espalhamento que está acontecendo no nosso movimento hoje. Por esses lobos que estão entrando no rebanho e estão causando muito conflito para as pessoas. Verifique essas pessoas, coloque em escrutínio. E depois que você fizer isso, vai ser bom você vir e dar seu testemunho. Porque o que eu tenho tentado fazer, ou tenho sempre encontrado, é que as pessoas que estão tentando fazer o escrutínio, eles, na verdade, estão sempre querendo fazer isso num sentido de nos bater. E quando eles terminam de fazer o escrutínio, eles nunca voltam e dizem que, na verdade, viram que a gente estava correto e que era verdade o que falávamos. Então, aqui diz, o que significa que eles não cometem erros? Eu já expliquei o que significa que eles não cometem erros. Significa que esse movimento é maduro. Significa que Deus não vai introduzir ou nos permitir a ter algum erro no movimento porque a gente não sabia melhor. Em 1989, não existia nenhuma forma de que a lei dominical fosse passada pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas, o sexto e o sétimo reino da profecia bíblica. Isso nunca aconteceria. Por que foi isso ensinado? Será que isso era alguma loucura que o ancião Jeff tinha? Não, eu não acredito nisso. A gente já falou disso de forma extensiva. O que aconteceu foi que Deus estava lidando com o movimento que era laodiceano no seu pensamento. Para que Deus pudesse atrair pessoas para saírem do adventismo e começassem esse movimento, Deus tinha que usar alguma coisa. E Ele teve que usar. O que Ele teve que usar foi essas ideias errôneas pré-existentes de profecia do tempo do fim. A gente não tem mais essas ideias errôneas. É isso que significa quando a gente fala de erros. Então, a pessoa fala, a gente tem que ter confiança implícita neles. E eu digo, se você confia na metodologia, sim, você deveria ter confiança implícita neles. Se Deus levantou alguém, por que você não ia ter confiança implícita nessas pessoas? Se você não acredita que Deus os levantou, ou você acredita que talvez eles tenham naufragado no trabalho deles, então não tenha confiança neles. Saia do movimento e comece seu próprio movimento. Ou dá um golpe de Estado e deponha essas pessoas que estão liderando o movimento e assuma o controle. Porque essa seria a ordem natural das coisas. Se alguém não tem confiança implícita nos líderes no movimento de Deus,
será que eles não são, a pergunta então diz, será que eles não são suscetíveis ao culto de personalidade? Claro que sim, todo mundo é suscetível à falha. O que você precisa perguntar é se eles falharam, não se eles são suscetíveis a falhar. Eu iria perguntar, será que Jesus era suscetível ao culto de personalidade quando ele desceu no seu primeiro advento? Eu não sei como alguém responderia essa pergunta. Será que Jesus estava suscetível a um culto de personalidade? Se a sua pergunta é não, tá tudo bem. Agora, se a resposta é sim, então eu vou dizer que essa pessoa que faz a pergunta, ele não tem nenhum ponto, ele está fazendo um ponto em vão. Porque se Jesus fosse suscetível, claro que cada ser humano é suscetível. Então, qual seria o ponto de fazer essa pergunta? Exceto, parece para mim, que seja para lançar algum tipo de dúvida ao ministério e os mensageiros apontados por Deus. A propósito, na minha opinião, não acho que é só minha opinião, mas minha leitura do Espírito de Profecia é que Jesus sim era suscetível ao culto de personalidade. Ao ler o Espírito de Profecia, eu vejo isso. Na verdade, as 3 tentações que foram oferecidas para ele, Satanás queria tornar Jesus um líder de uma seita, um culto. Então, existiam muitas evidências que Jesus tinha essa tentação para ser esse líder, essa personalidade. Isso seria eu chamaria isso de uma falsa visão do Messias. Então, se Jesus era suscetível a isso, todo mundo é suscetível. Então, a pergunta é em vão. Quando eu digo uma pergunta em vão, eu digo no sentido teológico. Eu não estou dizendo que essa pessoa aqui é uma pessoa má e não sei qual a motivação do coração dessa pessoa. Pode ser completamente genuína, mas teologicamente essa é uma pergunta em vão, porque todo mundo está suscetível a um culto de personalidade, mesmo Jesus Cristo. I was given 29 questions. Então eu recebi 29 perguntas. I'm sorry to say that I've got 5 left. So I answered 24 out of 25. Então, 5 delas eu não consegui responder. Eu respondi 24 de 29. Então, a pessoa que perguntou sobre dança, música, música e dança, não vou ter a chance de responder essas perguntas. Eu não estava tentando evitá-las, eu só fui para as perguntas que eu achei mais pertinentes para a discussão que está em nossas mãos. Nossa campal está finalizada. Eu agradeço a todos que participaram. Eu agradeço pelo convite que fizeram para que eu pudesse compartilhar meus pensamentos com você. E para aqueles que estão dispostos e disponíveis, eu encontro vocês próxima semana. Não na mesma hora. Vai estar no mesmo lugar de onde eu estou, mas não vai ser no mesmo horário. É outro campal de 3 dias, sexta, sábado e domingo. O horário vai ser diferente e vai ser publicados nas diferentes plataformas de WhatsApp. Se você puder, a gente vai estar lá para te encontrar. Foi uma bênção participar com vocês, embora não tenha tido uma comunicação de mão dupla. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Queremos te pedir que o Senhor nos dirija e nos abençoe. Que
todos os irmãos e irmãs que assistiram essas apresentações e todos aqueles que vão ainda escutá-las, eu quero te pedir de forma especial que o Espírito Santo seja derramado sobre eles. Pai, algumas vezes nós temos dificuldades e perguntas difíceis e complexas. Elas precisam ser respondidas. Eu espero que eu tenha podido dar uma boa representação da sua vontade quando se trata dessas perguntas, esses problemas. E aquelas que eu não pude cobrir e responder, eu oro para que o Senhor, de alguma forma, responda às necessidades dessas pessoas. As perguntas que eu respondi, eu espero que elas tenham sido servido ao Senhor bem, Senhor, e que elas tenham ajudado a explicar aos seus filhos um pouco mais sobre quem e o que você é, e como você se sente, como você pensa. Por favor, nos abençoe durante o resto dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.